Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma série de 5 episódios sobre o livro de Gálatas. Nós estamos, eu diria, a encerrar este livro. O capítulo 6 é o último capítulo do livro de Gálatas e também será, por assim dizer, o encerramento desta série, que tem sido maravilhosa, que tem sido bastante enriquecedora para todos nós. Temos estado diariamente com o pastor Pedro Esteves, é com ele que nós mantemos este diálogo para descobrirmos as coisas boas e belas que Deus nos dá através da Epístola aos Gálatas. Temos descoberto, inclusive, um evangelho que o próprio Paulo escreveu e que nós conseguimos extrair do livro de Gálatas. Pedro, bom dia. Mais uma vez queremos te agradecer por estares connosco. Diz-nos então qual é o sumário da lição de hoje. Agora que nos aproximamos do final, começamos a olhar mesmo para as despedidas inclusivamente, vamos analisar então como é que Paulo termina esta carta aos Gálatas e ver que até com a forma como ele faz este fecho, nós podemos aprender alguma coisa. Hoje vamos ver algumas curiosidades sobre este final. Antes de chegarmos às curiosidades que Paulo deixou inscritas no livro de Gálatas, vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos ler, digamos que, 2 ou 3 versículos. O primeiro deles está em Gálatas capítulo 6, versículo 11, e depois vamos ler, digamos, entre 17 e 18, os versículos 17 e 18 do capítulo 6. Se tiver a sua Bíblia à mão, siga e acompanhe a nossa leitura, senão poderá fazê-lo através do nosso quadro que diz: "Vede com grandes letras vos escrevi por minha mão. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito." E ele termina dizendo: Amém. Pedro, estamos a chegar então às últimas palavras do apóstolo Paulo dirigidas aos Gálatas. Temos aqui um final, eu diria, típico de Paulo nas suas cartas, ou porventura existe aqui alguma diferença importante? É verdade que, uma vez que nós temos uma grande quantidade de escritos, cartas do apóstolo Paulo, um exercício interessante e com o qual se pode aprender é fazer uma comparação entre o estilo, a forma que Paulo vai usando, porque daí com certeza há lições a aprender. E a verdade é que, mesmo se as observações finais do apóstolo Paulo nas suas 13 cartas, pelo menos identificadas, ainda temos a carta aos Hebreus, que não está identificada, mas claro, com alguma segurança ela tem sido atribuída também ao apóstolo Paulo. A verdade é que há um certo número de elementos que são comuns na maneira como o apóstolo Paulo normalmente se despede e que vamos encontrando, lá está, não exatamente igual em todas, mas estes elementos acabam por ser claros. Pode ser um exercício interessante nós olharmos para um outro exemplo, por exemplo, a carta aos Romanos, e verificarmos que encontramos aí claramente estes elementos, para depois fazermos uma comparação com Gálatas. Ok, então vamos a Romanos. Proponho então que no nosso quadro possamos aqui dar uma olhadela rápida neste assunto. Então, normalmente temos 4 grandes temas, digamos assim, nestas despedidas, na parte final das cartas. Primeiro temos saudações que Paulo dirige a certos indivíduos. Podem ser membros daquela comunidade ou alguns apóstolos que tenham passado por ali, que ele sabe que vão estar ou estão ali naquele momento. Neste caso era a Priscila e Áquila. Por exemplo, aqui em Romanos ele termina saudando Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Aliás, a Romanos é um exemplo em que as saudações são quase dezenas de nomes. Eu trouxe só o versículo 3, mas são vários versículos com saudações, lá está, particulares, dando os nomes das pessoas. Por alguma razão Paulo considera que seria importante mandar essa saudação. Portanto, temos aqui saudações específicas. Depois Paulo deixa normalmente uma exortação final, portanto algo ainda temático, que serve como um apontamento final, um desafio final. Por exemplo, aos Romanos ele diz: o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Portanto, deixa aqui esta exortação, este ânimo no fundo final. Depois, temos ainda normalmente uma assinatura. Ou seja, Paulo deixa uma palavra ou sobre o facto de ele escrever alguma coisa, ou quem está a escrever, dando no fundo, ajudando os crentes a ter uma espécie de autenticidade da carta. Por exemplo, em Romanos, mesmo texto, ele vai dizer: eu, Tércio, que esta carta vos escrevi, vos saúde no Senhor. Neste caso é Tércio que assina, o que quer dizer que ele está a dizer que é Paulo que me está a dizer o resto, claro. Mas neste caso específico eu estou a assinar para que vocês saibam que eu estou envolvido. Portanto, isto tanto valida o papel de Tércio como o facto de ser Paulo que está a ditar, por assim dizer, a carta. Então, finalmente, temos uma bênção final, que é normalmente a maneira como Paulo termina
as suas cartas, por exemplo, como aqui a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então, estes 4 elementos normalmente fazem parte desta estrutura, digamos, do apóstolo Paulo, na maneira como ele termina as suas cartas. Agora, a verdade é esta, é que quando chegamos à carta, ao epístola aos Gálatas, encontramos aqui diferenças significativas. Quer dizer, esta estrutura claramente não se vai encontrar. E quais são? E nós podemos encontrar aqui algumas, sem dúvida, algumas razões interessantes que nos ajudem a focar aquilo que é a nossa preocupação principal, é compreender a mente de Paulo e a razão pela qual ele o faz. Eu proponho numa leitura como obviamente não é fechada, porque estamos a tentar interpretar um pouco o que poderia estar na mente de Paulo, e por isso podemos pelo menos propor 2 razões para estas diferenças, que as diferenças sim são claramente observáveis. Primeiro, ao contrário de muitas outras cartas de Paulo, Gálatas não tem saudações pessoais. Nem ele saúda, portanto, ele não saúda nenhuma pessoa em particular, e nós podemos perguntar porque é que falta esta saudação à igreja ou a algumas pessoas, como ele costuma fazer. Talvez isto seja uma indicação daquilo que nós fomos analisando ao longo destes 6 capítulos, que realmente, neste momento, Paulo, de alguma maneira, sente-se um pouco angustiado e até desiludido com alguns dos comportamentos, ou pelo menos das perspectivas que esta igreja estava a permitir que trabalhassem, que entrassem dentro das suas crenças, da maneira como estavam organizados. No fundo, talvez seja a ideia de que Paulo poderá estar a ser, digamos, um pouco mais formal do que estar a sentir-se mais à vontade, e então procura não ter uma certa informalidade no final da sua carta. Portanto, isto pode relevar o quê? Revelar um certo peso que Paulo quer dar à carta, precisamente por causa de estar a fazer exortações um pouco negativas, e então mantém esse peso mesmo no final. Por outro lado, era hábito de Paulo ditar as suas cartas, como sabemos, a um escrivão. Aqui vimos há pouco o exemplo em Romanos, Tércio, e precisamente aqui o que é que nós vamos encontrar? Que Paulo normalmente deixava alguma parte da sua carta, nem que fosse uma pequena assinatura, em que ele diz: isto escrevi com a minha própria mão. Por exemplo, nas cartas de Coríntios, nós encontramos Paulo no final a dizer: deixo-vos uma saudação da minha própria mão. É curioso que aqui Paulo vai fazer exatamente a mesma coisa. No entanto, há uma curiosidade muito particular, é que ele não vai apenas escrever a saudação como que uma marca, digamos assim, de autenticidade, ele vai mesmo escrever ainda algum conteúdo. Boa parte dos versículos finais, onde ainda há uma mensagem a ser, digamos, proclamada, Paulo vai escrevê-la com a sua própria mão. Isto pode querer indicar que, mais uma vez, as circunstâncias desta igreja eram tão particulares que Paulo quis escrever um pouco mais e deixar ainda recomendações finais usando a sua própria mão. Claro. E isto mostra-nos aqui este sentido de dar uma ênfase. Aliás, ênfase que se nota no facto de ele dizer, como lemos: vejam o tamanho com que letras eu vos escrevo. Isso hoje poderia ser, talvez, estamos a fazer uma leitura, um pouco uma interpretação, mas talvez pudesse ser comparado ao que nós hoje fazemos quando, por exemplo, sublinhamos, ou metemos a bold, ou tem letras maiúsculas, quando queremos dar uma grande ênfase numa parte de uma mensagem, por exemplo, numa carta ou num e-mail. Claro. E aqui talvez Paulo não tenha sido apenas por acaso que tenha escrito com essa letra grande, mas como para que deixar uma ênfase final muito particular. Claro. Como é que nós colocamos agora tudo isto, todos estes aspectos, em prática? Como esta mensagem hoje foi sobretudo olhar de uma maneira um pouco mais técnica, talvez seja mais interessante deixar, prezado amigo, consigo um desafio prático. Deixamos-lhe este convite. Procure, assim que puder, ir a comparar todos os finais das cartas de Paulo, estas 13, 14 mesmo cartas, e fazer a sua própria análise comparando todas as cartas e tirar algumas conclusões. Vai ver que encontra aí, por exemplo, as bênçãos do apóstolo Paulo. Leia essas bênçãos e aplica-as à sua vida. É um exercício prático, a palavra de Deus, mas que pode ser-lhe útil. Fica este desafio, fica também aqui, digamos, as nossas despedidas, ficam estas despedidas que nós fazemos diariamente, mas já sabe, amanhã, neste mesmo horário, nestes 2 canais de comunicação, você encontra sempre a Escola Bíblica, porque a Escola Bíblica abre diariamente para lhe deixar a Palavra de Deus.
Voltamos amanhã. Até lá.